Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor. Vamos dedicar nossa coluna hoje para falar sobre AVC. Isso, Milton. No último dia 29 de outubro, foi o Dia Mundial do AVC. E é importante sempre falar disso, porque cada vez que a gente fala do assunto, a gente descobre que muita gente não sabe os sinais que um AVC está acontecendo, ou mesmo que vai acontecer. E por que isso é importante? Os acidentes vasculares cerebrais, Milton, segundo a rede AVC Brasil, mataram mais de 8 mil brasileiros somente no mês de julho desse ano. No primeiro semestre de 2022, foram 56.320 vítimas. É uma morte a cada 6 segundos no mundo todo por AVC. E é importante lembrar que acontece em qualquer idade e pode acontecer com qualquer pessoa. E muitas vezes, esses acidentes vasculares cerebrais, os chamados derrames pelo povo, eles não são fatais, mas deixam sequelas muito importantes. Então, é importante que as pessoas entendam e conheçam os sinais de que pode estar acontecendo isso e principalmente saber que existe opção de tratamento. Então vamos lá. O acidente vascular cerebral, o AVC, é quando o suprimento de sangue para uma área do cérebro para. Ou fica comprometido, vai pouco. Por quê? Ou ele pode ter uma obstrução no caminho, que aí são os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, ou os hemorrágicos, quando acontece uma artéria ou uma veia se rompe e leva a uma hemorragia interna que não deixa o sangue irrigar as células normalmente, esse sangramento fica fora das artérias. Então, a cada minuto que acontece uma falta de sangue no cérebro, Milton, 1,9 milhões de neurônios morrem. Daí a importância de que esse atendimento seja feito o mais rápido possível. A gente já sabe, o público já entendeu, por exemplo, que se tiver sinais de um infarto no coração, dor no peito, que vai para o braço, aperto, todo mundo sabe que tem que correr para o hospital, porque a cada minuto que passa, parte do coração está morrendo e as pessoas têm complicações muito graves. A gente tem que levar o mesmo conceito para o acidente vascular cerebral, porque é uma emergência médica e esse tempo é crucial para fazer o atendimento. A grande maioria dos AVCs são os isquêmicos. E por isso é importante, porque existem condições, existe tratamento para você desobstruir essa artéria, seja através de medicamentos ou seja através de uma ação mecânica mesmo por dentro da artéria. Então a gente tem que levar essa pessoa para o hospital e de preferência para um hospital que possa atender essa situação. E o que a gente tem que observar, Milton e Cássia? A perda súbita de força dos movimentos dos membros ou da face. A gente classicamente vê que a face da pessoa fica desequilibrada, um lado não mexe. A perda de visão de um dos olhos de forma súbita é um sinal muito característico. A dificuldade de equilíbrio, muitas vezes para caminhar ou mesmo se manter de pé sem uma causa razoável ou possível. E uma dor de cabeça súbita e muito intensa. Qual é a dor de cabeça que você está acostumado, mesmo para quem tem enxaqueca? Aliás, para quem tem enxaqueca é importante esse alerta, porque pode até ficar difícil fazer essa separação, né? E tudo isso pode acontecer de uma vez, ou seja, acontecer e esses sinais se manterem, ou pode acontecer e passar. Só que a gente sabe que se acontecer um sinal desses e passou, é um sinal muito evidente de que algo está comprometido e você pode estar prestes a ter um acidente vascular cerebral muito definitivo ou de grande tamanho, né? E doutor, quais são os fatores de risco para a pessoa ter um AVC? Olha, Cássia, os fatores de risco são pressão alta ou hipertensão não controlada. Essa era uma grande causa de acidente vascular hemorrágico no passado, mas com a opção dos medicamentos, a gente passou a ser um comprometimento das artérias a longo prazo de quem tem hipertensão. Diabetes é um fator de risco, dislipidemia. Os fatores de risco são muito semelhantes aos fatores de risco do infarto do coração, porque nós estamos falando da mesma coisa. São artérias que entopem e você pode ter uma dificuldade do sangue chegar. No caso do acidente vascular cerebral, uma arritmia cardíaca, um jeito do coração bater alterado, que é a fibrilação atrial, é um fator de risco muito forte, porque esse coração que bate às vezes de maneira irregular
permite que dentro dele se formem pequenos grumos, vamos dizer assim, ou coágulos, que aí numa contração mais intensa podem ser despachados para o resto do corpo, inclusive lá para o cérebro. Então é importante as pessoas entenderem isso, e quem tem fibrilação atrial, por isso, tem que tomar remédios para, entre aspas, afinar o sangue ou diminuir a capacidade de coagulação, justamente para evitar a formação desses coágulos dentro do coração, Cássia. Esses são os mais importantes. E soma-se a isso o tabagismo, né, a lesão nas artérias causadas pelas substâncias do fumo, são também bastante importantes como fator de risco. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia, e um bom fim de semana para todos nós. Até mais, doutor. Bom fim de semana. A Sociedade Brasileira de Cardiologia altera a recomendação para os leigos de como socorrer uma vítima de infarto. Agora, não é mais preciso fazer respiração boca a boca, mas essa não é a única mudança. Se a pessoa está desacordada, não responde aos seus chamados e aparentemente não respira, é possível que ela esteja com uma parada cardiorrespiratória. E você pode ajudar essa pessoa a sobreviver. Como era o procedimento até hoje? Antigamente nós fazíamos compressão e respiração associadas, juntas. Agora nós mudamos um pouquinho. Vou mostrar como era antes. Ei, você! Ei, você! Você, liga para o 92 e pede um desfibrilador, por favor. Abra a via aérea, ver, ouvir e sentir. Não respira? 2 de resgate com protetor bucal. Ainda não respira? Inicio 30 compressões e volto e faço 2 ventilações de resgate. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse procedimento, que antes era o adotado e ensinado para os leigos, a partir de hoje muda completamente. Você fique atento como ajudar uma pessoa agora em parada cardiorrespiratória. Como é que é agora que a gente deve proceder quando uma pessoa está nessa situação? Ok, hoje está mais fácil, mais simples. Senhora, você liga para o 192 e pede um desfibrilador. Não respira. Inicio imediatamente compressões contínuas, até a chegada do desfibrilador ou o suporte básico de emergência ou o suporte avançado de emergência. A mudança de procedimento não aconteceu do dia para a noite. Durante 5 anos, 386 especialistas em emergências do mundo inteiro estudaram a melhor forma de atender esses pacientes. O Dr. Sérgio Timerman é um desses especialistas. Por que mudar, doutora? Segundo o consenso, se nós fizermos algumas medidas bem simples, nós podemos salvar em torno de 100 mil pessoas na Europa, 70 mil pessoas nos Estados Unidos e 60 mil pessoas aqui no Brasil, por exemplo. É fundamental que a população conheça e saiba como atuar nesse momento. Então, doutor, repita mais uma vez. Como que a gente deve atender um paciente nessa situação de parada cardiorrespiratória? De uma maneira muito simples. Nós devemos ver que a pessoa esteja inconsciente, que a pessoa não esteja respirando, chamar por socorro, Liga para o 92 e pede um desfibrilador, por favor. E iniciar as compressões torácicas. É exatamente isso, até a chegada do serviço de emergência.